Esse é o primeiro vídeo de 2017 e eu vou começar o ano tirando o atraso de 2016, porque eu sei, eu tô devendo várias coisas. Inclusive, esse é um vídeo que eu tô devendo há um tempão e que muita gente tá pedindo. Então hoje eu vou contar todos os segredos e mostrar umas imagens aí pra vocês de como fazer o stencil no piso de concreto que eu fiz lá na casa de concreto da minha amiga Adriana Nakamura. Gente, hoje vocês vão conhecer a casa de concreto. Não vou mostrar tudo pra vocês, porque depois vocês têm que continuar acompanhando o que a Adri mostra. Mas vou mostrar os banheiros e um pouquinho da obra, como é que tá. Para começar, a ideia desse stencil foi dela mesma. Ela chegou com a referência e falou: Ana, eu quero fazer isso na minha casa, você consegue? Falei: Adri, eu não sei. Vamos ver, vamos descobrir como é que faz. Então a gente meio que desenvolveu a técnica juntas ali, né? A gente pesquisou na internet, testou vários materiais e daí já vou passar a dica prontinha para vocês de como que vocês vão fazer que vai dar certo. Então a primeira coisa era descobrir como que a gente ia fazer uma forma de stencil super grande, né? Porque os desenhos da Adri eram referências grandes, de imagens grandes, e a gente precisava fazer essas formas. Então a primeira coisa que eu fiz foi tentar orçar um corte a laser, né? Dos desenhos, e saía muito caro. Uma dessas formas, assim, de um tamanho de 1 metro mais ou menos, ia sair uns 200, 300 reais pra cortar no laser. E ainda assim tinha um probleminha do material. O pessoal do corte a laser falou que não dava pra cortar esse material porque isso é uma fumaça muito tóxica. Então, assim, eu falei, vamos fazer essa forma na mão, que eu acho que é o melhor jeito que a gente vai conseguir. Então, o primeiro material que a gente testou pra fazer essa forma foi o acetato, bem fininho, né? Aquela folha de acetato transparente, que vende em papelaria. E a gente fez um teste na parede da Adri. Só que esse acetato ele é muito fininho e delicado, e como as formas do chão tinham que ser formas grandes, né, porque a gente já queria aplicar com pouca repetição, assim, para não ficar com muita emenda, a gente achou que se fizesse uma forma de mais de 1 metro de tamanho no acetato ia acabar rasgando. Então a Adri foi lá e comprou um material que tem 1 milímetro de espessura, se eu não me engano o nome é polietileno, mas eu vou ver certinho para vocês, escrevo aqui embaixo o nome do material para vocês conseguirem comprar pela internet e também coloco aqui na descrição do vídeo onde foi que ela comprou aqui em Curitiba. E daí, apesar de ter 1 milímetro de espessura, esse plástico, né, tipo um plástico, ele não é difícil de cortar no estilete, ele é bem macio. Então o que eu fiz? Eu peguei os desenhos, né, ela me passou referências de desenhos que ela queria, eu desenhei no computador, o programa que eu uso para desenhar é o CorelDRAW, meio desatualizado aí, né, esse é dos designers das antigas, mas foi o programa que eu aprendi a mexer quando eu estava na faculdade, mas dá para você desenhar no Adobe Illustrator, enfim, desenhar em qualquer programa de desenho aí que você tiver no teu computador. Daí eu fiz as imagens no tamanho certo, na escala, e a Adri mandou imprimir elas em papel comum, naqueles lugares que eles imprimem tipo prancha de arquitetura, sabe? Que é uma impressão bem grande. Então você, depende do tamanho da forma que você quiser fazer, você consegue imprimir numa 3 aí, que é bem mais fácil. E daí eu peguei esses desenhos, né, impressos e passei com papel carbono para minha chapa de plástico de polietileno, acredito que seja isso. Vamos chamar de acetato, de plástico, do que você tiver aí para fazer a tua forma.
Passei com papel carbono, porque como ela não era transparente, eu não conseguia colocar em cima e riscar por cima do desenho, então passei com carbono mesmo. E depois fui recortando à mão todos os pedacinhos, foi bem trabalhoso. Teve forma ali que eu levei 4 horas para fazer, com mais detalhes eu levei umas 4 horas para recortar, mas no final das contas valeu a pena porque deu tudo certo. Aí a gente fez um teste para aplicar a tinta com vários tipos de pincéis, rolinho, esponjinha. O que acontece? Se você fizer com a tua forma numa folha de acetato, que foi que nem o primeiro teste que a gente fez lá na parede, que é bem fininho, essa folha de acetato você consegue pintar com um rolinho, porque ela é baixinha, então o rolinho vai e alcança a parede, pega todos os cantinhos. Agora com o plástico com 1 milímetro de espessura, se for pintar com o rolinho não vai chegar nos cantos. Então a gente descobriu que a melhor ferramenta de usar é o pincelzinho de bater, que é um pincel que ele é retinho embaixo, custa uns 3, 4 reais cada pincel e você consegue encontrar em armarinho ou casa de artesanato, casa de pintura. É bem fácil de achar esse pincel aí. Hoje é domingo e eu tô com a Ana Loureiro. Oi, Ana. Mas aqui tem um cantinho, ó, que a Ana tirou já. E dá pra ver mais ou menos como vai ficar. Olha que lindo. E a gente testou vários outros também, então vai por mim que o que deu mais certo foi esse pincel retinho, compra ele que não vai ter erro. Daí a gente fez vários testes, né? No teste, com outros pincéis e até com esse pincel de bater, a gente borrou vários cantos dos desenhos. Por quê? Porque a gente descobriu que tem que usar pouquíssima tinta também. E que tinta é essa que passa no cimento? É uma tinta para piso, são essas tintas que eles usam para pintar tipo quadra, cancha esportiva de prédio, de praça, sabe? Então é uma tinta para piso mesmo e concreto, né? Ela é bem resistente, mas se você quiser aumentar a resistência e proteger mais essa pintura, você pode aplicar um verniz em cima. Eu acho que o verniz que a Adri usou lá na casa dela foi um verniz PU. E depois que ela aplicou o verniz, o desenho ficou mais destacado, ficou mais forte e mais marcado também. Então dá um acabamento diferente. Então, assim, não tem como ser rápido, gente. É demorado mesmo. É colocar a forma no chão e com o pincel com pouquinha tinta. Cada vez que eu molhava o pincel na tinta, eu tirava o excesso num pano e vai batendo todos os cantinhos, né? Daí tira a forma e vai para a próxima parte. É bem demorado, mas é o jeito que deu mais certo. A gente chegou a fazer um teste passando 2 demãos de tinta para ficar bem branco. E daí quando tirou a forma o efeito não ficou legal, porque ficou parecendo um adesivo, assim, não ficou com cara de um trabalho artesanal, destacando o concreto. Então a gente passou só 1 demão de tinta branca, que ela fica um pouquinho transparente, assim, mais vazada, que deixou com cara de pedra embaixo. Então fica bem mais bonito o acabamento no concreto com 1 demão de tinta só. Essa tinta para piso que a gente comprou é da Coral e o legal é que a tinta da Coral ela tem uma secagem mais rápida que a da Suvinil. Eu não sei se tem outras marcas, né, mas geralmente quando eu vou comprar tinta para pintar alguma coisa eu compro o Coral ou Suvinil. Só que a Suvinil, que é mais cara, demora mais para secar. Então a Coral tem uma secagem bem rápida, é 30 minutos ao toque e 2 dias pro tráfego, né, para poder andar em cima dela sem ela descascar. Por enquanto a gente pintou 5 banheiros lá na casa de concreto, eu não fiz imagens de todos. Vou mostrar aí pra vocês de alguns, a Adri ainda tá arrumando a casa, né? E depois que tudo estiver pronto, eu peço pra fazer uma visita lá, tiro umas fotos, posto no meu Instagram. Então fiquem ligados e também fiquem ligados no Instagram da Casa de Concreto.
Uma coisa bem legal que rolou depois desse trabalho é que várias pessoas entraram em contato comigo e pediram para eu fazer isso daí na casa delas. Infelizmente não dá, né? Porque eu já tenho vários trabalhos. Se vocês querem saber o que eu faço da vida, tem um vídeo só de eu falando das minhas profissões. Vou deixar o link aqui em algum lugar para clicar ou aqui embaixo. Mas enfim, eu não pude aceitar vários trabalhos. Só que a Reserva, sabe? A loja Reserva, aquela do Pica-Pau, entrou em contato comigo e me convidou para fazer numa loja do Rio de Janeiro e na loja de Floripa, que estavam inaugurando nesse ano de 2016, agora no final do ano. E eu fiz extenso nas duas lojas, né? Na entrada da loja e no provador. Ficou muito legal o trabalho. E também eu testei com tinta preta, porque na casa de concreto eu fiz só com tinta branca e na Reserva do Rio de Janeiro, lá no shopping, no Rio Design, Rio Design Barra, no shopping Rio Design Barra, shopping bacanudo lá, bem chique. Eu fiz com tinta preta e ficou muito lindo com tinta preta no concreto também. Vou colocar umas fotinhos aqui para vocês verem. Ah, e quem me convidou para fazer essas lojas reservas foi o escritório de arquitetura Manga Rosa Arquitetura, que me viu lá no Instagram da Casa de Concreto e resolveu fazer lá. Elas eram responsáveis pela ambientação dessas lojas, que ficou muito show. Muita gente tá me perguntando se rola fazer na parede. Gente, dá para fazer na parede sim, só que é mais chatinho, porque no chão você apoia a forma e ela não sai do lugar. E para fazer na parede, você vai ter que colocar a forma, prender com fita nas laterais para poder pintar sem ela se mexer, né? E o ideal para fazer na parede é que você faça a forma uma forma menor num acetato, porque como esse plástico é mais grosso, fica mais difícil de você colar com fita na parede e não cair. Então usa o acetato mais fininho para poder fazer essa forma e colar na parede com mais facilidade. Eu acho que as principais dúvidas eram essas. Se alguém quiser algum dos desenhos, né, para imprimir e poder fazer a forma que eu usei na Casa de Concreto, me manda um e-mail, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo, que eu encaminho o arquivo para vocês, tá bom? Desculpa a demora, espero que vocês tenham curtido a dica e não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, ajudar a divulgar para os amigos, porque é muito importante que vocês ajudem a divulgar meu trabalho aí e eu poder continuar fazendo vídeos. Um beijão e até mais!